Boa noite! Boa noite, pessoal. A paz de Jesus, o amor de Maria. Estamos aqui novamente na segunda temporada agora do nosso super podcast para elas. Eita, que quase não saiu. Quase não foi. A gente ainda não tá acostumada na dicção. Teve que pegar o jeito de novo. A gente teve que tirar nossos microfones do armário. Dessa vez estamos até com cara nova. E agora que eu vi... Opa, desculpa. Agora que eu vi que a gente esqueceu de ligar a televisão. Mas É verdade. Mas aqui estamos, né, de cara nova, microfones novos, com espuminha rosa pra ficar mais a nossa cara, uma coisa mais nós, né? E hoje nós tivemos um percalço. Éramos para estar com a Fábia Forte, mas temos uma convidada muito especial. A Fábia não pôde vir, mas... né? Antes da gente revelar, espero que a Gabi não tenha mudado a câmera, eu quero pedir para você já ir marcando aí todas as mulheres que você conhece, que você já vai marcando, que vai compartilhando, que você mande o link para todo mundo no WhatsApp, que com certeza essa vai ser uma noite de crescimento, né? Uma noite onde a gente pode partilhar nossas histórias e também aprender alguma coisa. Aproveita aí para evangelizar, né, as pessoas que você conhece, as mulheres, os homens também, para aprender um pouquinho sobre esse mundo nosso, esse mundo cor-de-rosa, né? E vai compartilhando, não esqueçam que tem sorteio para quem já viu. Quem não viu, corre lá na página, curte, comenta, compartilha, para concorrer, e tem que estar ao vivo, né? Tem que estar na hora do sorteio para ganhar. Então, a gente ainda nem sabe, a gente também nem planejou, vai ser do jeito de Deus. É que Deus quiser, a gente vai fazer sorteio. Tá nas mãos de Deus. Então, tá valendo aí uma camiseta contra o aborto, que é uma camiseta que a gente fez recentemente, de acordo com tudo que estamos vivendo nesse cenário nacional, né? Onde estão querendo aprovar uma lei que permite matar crianças. E também um terço. Então, você pode ganhar ou uma camiseta ou um terço. Então, 2 pessoas vão ganhar alguma coisa hoje. Mas, então, né, mandamos um abraço para a Fábia, que não pode estar conosco. Quem sabe numa próxima oportunidade, por conta das chuvas, do medo de ficar trancada, né, no meio da serra, para baixo da serra, para cima da serra. Até devido ao que a Defesa Civil tem pedido, né, para ficar em casa, como ela vinha de Joinville para São Bento, a gente achou melhor, em conversa com ela, a gente não mantê-la, né, mas é uma próxima, com certeza ela vai estar com a gente, porque o programa com ela também é muito bom, mas hoje eu tenho certeza que vai ser muito bom. Essa pessoa, gente, é muito especial para a comunidade. É prata da casa. Mas eu tenho certeza que pra Júlia ela é mais especial, né? Desculpa dizer, mas eu acho. É verdade esse bilhete. Então, vamos divulgar, né? Temos que divulgar a convidada. Lembrando que a gente também tá com o pessoal da comunidade, né? Não estamos só com uma convidada do dia. E toda semana vai ter alguém da comunidade que vai estar aí com a gente conversando. Então, hoje, a gente tá com a Pamela, que é da comunidade, e a nossa convidada é a Márcia. Márcia Iargas. Ramos, importante. Senão, daqui a pouco, meu pai aparece aqui e ele vai se manifestar. Então, a minha mãe. Amamos da Júlia. Seja muito bem-vinda, Márcia. Deus abençoe. É muito bom tê-la aqui, conversar contigo, né? Já é nossa conhecida, já é próxima. Mas vai ser um bate-papo bem legal, bem bacana. E seja bem-vinda também, Pamela, né? Pra quem não conhece, a Pamela é da comunidade de Aliança. Boa noite, gente. E vai estar aqui hoje conversando com a gente. Boa noite a todos, então agradeço o convite. Então, a Márcia é minha mãe. É muito estranho pra mim chamar ela de Márcia, até porque quando eu era criança, se isso acontecia às vezes, era meio complicado lá em casa, né? Tinham punições. Mas eu acredito que eu que cresci, né, com a minha mãe, também tive esse presente, essa grande graça. De ter uma família católica, de ter uma família cristã. Acho que esse é um momento muito importante também para que ela possa compartilhar, né, um pouco sobre a vida dela. E também porque a nossa família é um pouco atípica, né, mãe? É bem atípica agora, totalmente. Então,
pode falar um pouco sobre a tua vida, sobre a tua família? Quem é a Márcia, né? Quem é? Da onde veio a Márcia? Então, eu vim da minha mãe e do meu pai. É importante. Minha mãe já falecida, agora sinto bastante saudade dela ainda. Assim, tenho que dizer, como a Júlia disse, a tradição da nossa família é ser católica. Mas, quando eu era criança, a gente ia sempre à missa e eu queria muito ser coroinha. Né? Só que pra mim, na minha cabeça, era só aquelas pessoas que eram muito próximas do padre que podiam ser coroinhas, né? Eu via a coroinha lá na frente, eu queria muito ser coroinha. E não consegui, né? Porque meus pais, nós participávamos da Santa Missa e era isso, né? E voltávamos para casa e só vivíamos dessa forma. E quando cresci, então depois casei, fui catequista e agora, como eu brinco, às vezes agora eu sou coroona, né? Então eu sou ministra. E é isso, eu acho que é isso. Viver próximo de Deus é cada dia mais gratificante, né? Amém. E tive a graça de educar as minhas filhas na fé. E agora pretendo também educar a Clara, né, na fé. Então, vamos fazer de conta. Clara? Vou fazer de conta que eu não conheço, que a gente não conhece, Clara? Né? Quantas filhas? Quem é Clara? Isso é verdade, esqueci dessa parte. Eu sou casada há 28 anos, tenho 4 filhas, 3 na terra, uma no céu, né, um anjinho lá. E então, sou mãe da Sheila, de 27 anos, mãe da Júlia, de 21, e mãe da Clara, de 1 aninho. Que é a nossa princesinha, né? Nosso xodozinho. E a Clara ainda veio com um presente especial, né? Além dela ser, vamos dizer assim, o bebezinho da casa, ela veio com síndrome de Down. Então, é uma graça muito grande ter ela na nossa família. Não vou dizer que foi fácil a notícia, não foi? Mas, assim, a cada dia a gente só tem a ficar mais feliz com o desenvolvimento dela, com tudo que ela demonstra pra gente. E eu lembro que quando a mãe teve bebê, né, aí o pai ficou lá esperando, assim, ansioso, ele ficou na sala de espera. Aí eu lembro que ele mandou mensagem assim, eu ouvi o choro. Daí o pai ficou durante o dia. E passou aquela noite também no outro dia para que meu pai pudesse sair, resolver as outras coisas também. Aí eu ia descansar, né, ir pra casa, porque o hospital lá, ele tem uma maternidade que ela é reconhecida até, né, na região, mas ele não era, o quarto que tava não era muito aconchegante, né, não dava pra dormir, nada. Aí eu fui passar o dia com a mãe e a mãe falou assim, a doutora falou, quando a Clara nasceu, que parece que ela tem síndrome de Down, que ela tem as características. Aí a gente começou a investigar a Clara, assim, e falava assim, será que tem? Será que não tem? Que daí a gente olhava de um jeito e parecia. Não, mas não parece. Daí olhava de outro jeito e não parecia. Daí olhava numa foto e falava assim, não, mas olha nessa foto parece, mas na outra não parecia. Então, porque e é uma coisa que eu acho importante, tipo, de compartilhar, que foi uma surpresa, né? Normalmente se sabe antes da criança nascer. E ali foi, naquele momento, e ainda não era nenhuma certeza, né? Eu acho que, sem um exame, os médicos também tiveram um pouco de receio de falar, mas aí depois a gente fez o exame e veio comprovado, né? Mas aí eu queria que você compartilhasse como é que foi essa experiência, assim, de quando teve essa notícia, naquele momento ali, depois do parto, né? Até porque não se teve o diagnóstico antes, né? Não, durante a gravidez. Foi feito todos os exames possíveis. O médico do ultrassom sempre lhe dizia, tem possibilidade, mas ele nunca conseguia confirmar. Tanto nos ultrassons quanto no exame depois do ecocardio que foi feito, porque geralmente crianças com síndrome de Down, 50% delas têm chance de nascer com cardiopatia, o que apareceria no ecocardio já no ultrassom. E nenhum exame confirmou. Então, a chance era pequena de ela nascer com síndrome de Down. E na hora, assim, foi angustiante um pouco. Eu senti bastante angústia. Não por ela ser síndrome de Down, porque eu acho que ela é um ser humano incrível, né? Sim. Só que eu já pensava muito no preconceito que ainda existe, né? E isso ainda me angustia. O preconceito que ela vai passar, que ela ainda vai enfrentar. Só que agora, olhando com um pouco mais de clareza, eu penso assim que o mundo está mudando, as coisas estão mudando.
quando a gente, no meu caso, quando eu era menor, a gente não convivia com crianças com síndrome de Down. Elas eram escondidas da sociedade. Sim. Era como viver à margem, né? Então, elas não tinham essa inclusão. E hoje em dia já elas têm a oportunidade de ir para a escola, como se diz? Regular, exatamente. E antes não, elas eram totalmente afastadas, né? Só estudavam escola específica, né? Só específica, e eu acho que essa convivência ajuda a ter um pouco menos de preconceito. E também agora, esses dias atrás, o vídeo do Marcelinho, que viralizou, né? Lindo, perfeito, aquele menino, né? Então, eu acho que isso tudo vem ajudando. As pessoas estão mais falando a respeito, Sim. né? E a internet, eu acho que vem também para ajudar, porque... Assim, você não tinha crianças próximas de você com síndrome de Down e também não tinha informações, né? E hoje em dia a gente tem bastante informações a esse respeito. Só que mesmo assim, o que eu desejo em todo dia nas minhas orações é que eu peço para que ela não sofra preconceito. Ou que ela não sinta, pelo menos se ela vier a sofrer, que ela não sinta essa parte, sabe? Porque eu acho que isso deve ser a parte mais triste para uma pessoa ser rejeitada ou se sentir diferente, exatamente, né? Porque na verdade não existe uma diferença social, assim, de convivência. Tanto que eu, quando criança, eu convivi com uma pessoa que tinha síndrome de Down, estudei, só que ela fazia cada série, né? Fazia 2 anos devido à aprendizagem, enfim. Então, eu tive essa convivência. A mesma pessoa, como era do bairro, participava do nosso grupo de jovens, né? Ela era bem mais velha, mas lógico que a mentalidade era de jovem. Então, a gente se entendia. Mas, assim, eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais adeptas a entender que existe essa normalidade. Que a pessoa, ela não é diferente, né? Que ela consegue conviver, que ela consegue conversar, que ela tem uma vida comum, que ela consegue ir pra escola. Que é tudo como qualquer pessoa, né? Não existe, não tem um porquê ter um preconceito nesse sentido, né? Até porque, né, se a gente for ver, quem de nós é igual? Todos nós somos diferentes, Sim. né? E a criança ou a pessoa com síndrome de Down, ela só tem um pouquinho mais de dificuldade por causa exatamente da hipermetropia, né? Então, por isso que ela tem um pouco de atraso no desenvolvimento, porque os músculos são muito fracos ainda. Ela precisa, então, muito mais esforço para segurar a cabeça, para sentar, para se movimentar, para engatinhar. Tanto que a Clara surpreendeu nesse caso, né? Porque com 1 mês, quando eu mandei vídeo até pra Júlia, né? Dela erguendo a cabeça e segurando e se virando, assim, quando eu colocava ela de bruços, a Júlia disse, não, mas isso ela não pode ser, não é? Ela não tem síndrome de Down, uma criança não faz. Ou não é a Clara. Então, ela vem surpreendendo cada dia mais. Agora ela já tá ficando em pezinho, assim, não sozinha, mas com apoio. Só que, assim, ainda falta um pouco, esses dias conversando com uma outra mãe atípica, as pessoas, né, ela tem uma menininha de 2 anos que está começando a andar agora, né, então as pessoas chegam, ela não anda ainda, né, então, isso, no coração da gente, a gente sente, né. No coração da mãe mesmo, né. Porque a gente sabe que não é porque ela não quer, né, às vezes, porque é uma criança preguiçosa, não é preguiça, é só porque eles têm um pouco dessa dificuldade. E cada vitória deles, cada conquista nossa é uma comemoração muito grande. E a gente fica assim muito feliz mesmo. Tanto que na idade que eu estou agora com a Clara, eu estou podendo aproveitar muito mais do que com as duas antes, né? Porque a gente era jovem, tinha que trabalhar, tinha que ainda construir o que a gente tem hoje, né? E com a Clara, não. Com a Clara eu tenho a oportunidade de estar só com ela. Então, essa vivência, eu consigo perceber o desenvolvimento dela muito mais do que com a Sheila e com a Júlia, né? Que assim, a gente convivia muito, só que durante o dia eu trabalhava e elas ficavam na creche ou na escola, né? E com a Clara, não. Com a Clara eu percebo muito mais esse desenvolvimento e comemoro muito mais essas vitórias com ela. E também eu acredito que foi uma renúncia, né? Eu acho que talvez o meu sonho seja ficar em casa só sem trabalhar. Eu acho que, mas eu sei, da maioria das mães, não vou dizer que de todas, mas da maioria das mães é poder criar o próprio filho. Né? Mas eu vejo assim que também é uma questão de renúncia, porque muito assim, eu vejo, né, tipo, se fosse eu assim, o meu sonho hoje também era só ficar em casa, assim, só cuidar da casa, não ter outros afazeres, mas pra quem tinha uma rotina de trabalho, sempre foi acostumada, né, a estar ali. Eu acredito que
abrir mão também disso, que também abre mão de algumas liberdades, né? Também não tenha sido, assim, tão fácil. Talvez, ou a Clara torna tudo mais fácil, né? A Clara torna tudo bem mais fácil. Só que também tem o detalhe, né? Que eu acho assim que todo mundo vem nesse mundo com uma missão, né? E eu acho que a minha é ser mãe. Eu sempre quis ser mãe, sempre. Desde criança é isso, né? Tanto que quando a minha mãe, com 38 anos, ela engravidou, eu rezei, pedi e disse até para minhas irmãs que precisava ser gêmeos. Porque um bebê só ia ser muito pouco, porque eu tinha mais 2 irmãs, e daí ainda meu pai e minha mãe, e vir um bebê só? Como assim? Tanto que minha mãe teve gêmeos, né? Deus atendeu o teu pedido, teu desejo. Ela quer tanto, né? Vamos mandar gêmeos. E eu ajudei bastante a minha mãe. Quando eles nasceram, eu tinha 11 anos. Então, nossa, eu amava cuidar deles. E mesmo na escola antes também, gostava sempre de estar com as crianças menores, cuidando e ajudando. Então, e foi um pouco difícil? Foi, porque a rotina de trabalho ajudava bastante na paróquia, né? Então, quase todo dia tinha algum evento, alguma coisa que eu ajudava lá na paróquia. E, de repente, começar a dizer, não, agora eu não posso. Agora eu não posso, não dá. Tenho que cuidar da Clara. Ou mesmo antes, já quando eu estava nos últimos meses da gestação, né? Então, agora não dá. E ficar dizendo esse não também foi um pouco difícil. São essas renúncias, sim, né? Sim, mas que nem diz a Júlia, a Clara torna tudo muito mais fácil, assim. Com ela é tudo melhor. Quem sabe até a falta delas em casa, né? Da mais velha e da Júlia, que agora fica consagrada da UAS. A Clara também consegue estar ali pra... Sim. Pra dar um... Não é que resolva, mas ameniza aquela falta de alguém, assim, né? Não fica vazio. Tanto que há um tempo atrás o ninho ficou vazio, né? A Sheila na faculdade em Curitiba, a Júlia tinha recém vindo para a comunidade, então 1 ano nós ficamos sem ninguém em casa. E eu vou dizer assim que a gente ficou bem perdido no começo. E de repente daí a Sheila voltou para casa. E depois a Sheila em casa eu engravidei da Clara, de repente agora a Sheila também já foi embora, né? Então, agora estamos só nós com a Clara. Criou asas e voou, né? Os filhos, e aí ficou a Clara, o presentinho de Deus, né? Pacotinho de amor. Interessante que Deus preparou o terreno pra Clara. Foi. Foi preparado pra Clara estar aí. Mas como é que foi, assim, Márcia, esse saber que está grávida numa idade um pouco mais avançada, assim, quando... Normalmente a mulher já não espera mais. Eu não sei se você esperava, mas normalmente acho que não, né? Não esperava. Desejava, sim, mas não esperava. Tanto que a primeira depois da Júlia, né? Eu tive em 2020, eu engravidei, onde eu vim a perder o bebê, né? Então ali o susto foi maior, né? Porque eu pensei, meu Deus, como assim? Agora 40 e tantos anos e, como isso, né? Só que mesmo assim, depois desse susto, foi uma alegria muito grande. Só que daí, de repente, veio a perda, né? E isso foi muito triste. E depois, Deus quis que a Clara viesse, né? Então, só que também daí já foi uma preocupação um pouco maior, né? Porque daí, grávida e agora? E se perder de novo, né? Porque daí a gente sabe que pela idade já tudo fica mais difícil, né? Só que daí, graças a Deus, graças a Ele, né? Então, a Clara tá aí. Linda, saudável, perfeita, maravilhosa. E nasceu grandona, forte. E ela ainda é grandona ainda forte. É grandona, forte. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Tudo graças a Ele. A minha mãe também teve, né? Um filho, assim, 20 e poucos anos de diferença. Acho que é mais ainda da Clara, né? Dá 21. 21. Eu e o meu irmão, a gente é 19 anos de diferença. E foi mais ou menos a mesma história, né? Eu casei e meses depois minha mãe descobriu que estava grávida. O ninho ficou vazio e já foi preenchido logo em seguida, assim. Mas são presentes de Deus e graças que a gente não consegue entender os propósitos daquilo que acontece na nossa vida, né? Sim. Porque em tantos momentos que poderia ter tido um bebê, né? Antes mesmo, mas Deus quis que naquele momento não ficasse um vazio.
não ficasse uma falta, né? E acredito até que por intercessão de Nossa Senhora, né? Daquele cuidado de mãe, de saber como é um coração de mãe longe do filho, né? Dizer, olhar lá pra Márcia ou pra Clara, no caso da minha mãe, dizer assim, não, eu vou cuidar delas, mas vou mandar um bebê pra elas não se sentir tão sozinhas. Mais um tempo. Mais um tempinho, né? Porque também, né? Daqui a pouco esses também criam asas e vão voar, né? Mas daí a gente já vai estar com o coração mais preparado, né? E é até natural, né? Mas eu não sei como é, até se tu quiser partilhar com a gente, assim, como é o coração de mãe quando o filho cria asas e voa. Porque eu não tenho meus filhos biológicos, né? Mesmo que eu tivesse, ainda não teriam criado asas, eu acho. Então, não sei como é esse sentimento de mãe, assim. Eu vou falar por mim, não sei se eu represento todas aqui, mas eu, assim, não vou dizer pra vocês, eu não fico triste de jeito nenhum, eu fico super orgulhosa delas, porque elas criaram coragem pra isso, né, pra de repente tomar uma decisão e encarar, né, sozinhas. O coração aperta, não vou dizer, a saudade bate, né, tanto da Júlia mesmo estando perto, mais longe, né, como da Sheila agora muito longe, né, que a gente não tem nem noção de quando vai se ver de novo, né, pessoalmente, assim. Mas eu fico bem feliz por elas, né, eu acho assim que é um pouco de orgulho até, eu digo assim, né, porque elas foram criadas justo para isso, sabe? Não exatamente, mas para elas terem a vida delas. E é isso que eu espero e desejo para Clara também. Que ela tenha a autonomia, que ela tenha a vida dela, que ela seja totalmente independente, que ela possa fazer tudo o que ela quiser. E é isso que eu busco e rezo para que aconteça com ela também, como aconteceu com a Sheila e com a Júlia, para que elas sejam felizes no que elas escolherem. Eu acredito que independente, né, dessa genética do Down ou não, mas ela vai conseguir criar asas e voar, né? Porque é muito da criação, né? É muito de como é em casa, de como vem de casa, e daquilo que é dito. Das oportunidades, né? Porque até um tempo atrás a gente não tinha, por exemplo, essa lei que agora permite que uma criança com síndrome de Down... Porque uma criança com síndrome de Down, ela não é doente, né? Ela só tem a genética diferente. Então, claro que ela tem alguns limites, né? Algumas dificuldades, mas todas dificuldades e limites que podem ser superados. Mas há tempos atrás a gente não tinha uma realidade assim, né? No Brasil. Então, essa criança, ela era fadada a estudar na PAI e a viver para sempre com os pais, como se fosse uma pessoa que não tivesse outras oportunidades. Então, não era oferecida essa pessoa oportunidade. Então, claro que eu acredito, e eu não gostaria que fosse assim, né? Como irmã e madrinha da Clara, e também por todas as outras pessoas que têm síndrome de Down, eu queria que fosse mais fácil, assim, né? Assim, viver a inclusão, ter a oportunidade de trabalho, né? Ter uma coisa mais igual. Mas existem dificuldades, mas são dificuldades que podem ser... eu acho que são degraus um pouco menores, né? São muito maiores do que os nossos, mas são um pouco menores do que já foram um dia. Então, a gente estava numa palestra esses dias, né, mãe? Que era sobre as novidades, assim, os avanços da ciência sobre a T21, né? Sobre a síndrome de Down e sobre autismo. Mas o médico falou mais sobre síndrome de Down, assim. E aí ele tava falando que nos congressos que ele vai, existem médicos, dentistas, né, outros cientistas que são pessoas com síndrome de Down, né? Então, essas pessoas estão conquistando mais espaço e eu tenho certeza que a Clara também, quando chegar a vez dela, ela também vai ter mais oportunidades, assim, para fazer o que ela quiser, né? Para ter a independência dela, para buscar, conquistar os sonhos dela de acordo com aquilo que ela quiser. E a gente sonha também que ela também sonhe os planos de Deus, sim, né? Que ela também viva na nossa religião, que ela também se encontre com Deus na religião católica, que ela também tenha a experiência do primeiro amor e que ela também possa buscar a vocação dela, seja qual for. Falando nas conquistas do síndrome de Down, há 2 anos, a primeira brasileira com Down conseguiu tirar a carteira de motorista. Até então não tinha outro. Legal. Ela foi assim,
A pioneira chegou e falou, eu vou fazer carteira, e fez. E agora o coração do meu pai, olha, já a pressão dele já até subiu, eu senti daqui, hein? Então o pessoal eles estão conquistando cada vez mais espaço, então é muito legal isso. Não... Acredito que em breve o mundo vai olhar e não vai mais existir aquele preconceito de, mas é diferente, vai ser mais natural e inclusivo. Eu acho que isso muda não só por uma questão externa das outras pessoas, mas também da criação, né? Por exemplo, acompanhando um pouquinho ali da Márcia Rubens criando a Clara e vendo que não há distinção, né? Da forma como é criado, lógico, estimula um pouco mais para a criança desenvolver, enfim. Mas não há uma distinção assim de, ai, meu filho não pode, não, eu vou proteger, eu vou cuidar, vou deixar aqui dentro porque não pode sair dessa bolha, né? A vontade era, né? Mas se eu bem conheço... Eu acho que isso com todas, né? Se eu bem conheço, acho que com as 3. Se fosse uma mamãe canguru, ia deixar crescendo ali pra sempre. O desejo que a gente tem, assim, já quando eles nascem, de que proteger, de não deixar nada de ruim acontecer, de nenhum sentimento, de nenhum arranhão, de nada, mas... Não dá, né? Então a gente tem que preparar um pouquinho isso. Tem que cair, se machucar pra levantar e seguir, né? Sim, pra ser preparado pra vida. Eu ainda não sou mãe, mas eu acho que eu vou ser tão ciumenta. Eu acho que eu vou ficar realmente igual... Mas colocar debaixo o meu pai, meu. ele é muito ciumento, assim. Ele não gosta, tipo, nem que as outras peguem no colo. Desde que a gente foi crescendo e ouvindo as histórias, né? De que o pai não gostava, tipo, que as outras pessoas pegassem a gente no colo, que ficassem perto. Porque tem essa coisa da proteção, né? Mas eu queria, tipo, que a mãe contasse um pouquinho também de como a rotina dela mudou, né? De como é a rotina dela agora. E uma coisa que eu temi quando minha mãe engravidou, eu sabia que ia vir um bebê e eu ficava pensando, nossa, mas esse bebê, né, vai ser mimado até não querer mais. E é mesmo, e eu acho que tem que ser também, né? Que mimado no sentido de muito cuidado, de muito amada, né? Clara, com certeza é. Mas eu pensava assim, porque a mãe sempre foi muito ativa na igreja. Então, a mãe sempre foi coordenadora disso, coordenadora daquilo, envolvida nisso, envolvida naquilo. Aí eu pensava, quer ver que agora que ela ganhou o presente dela, aquilo que ela sempre pediu pra Deus, quer ver que ela vai sair, quer ver que ela vai, tipo assim, sair da igreja. Não sair da igreja, mas só ir à missa aos domingos, né? Não se envolver mais nas pastorais, nos serviços, assim. Se tornar mais aquela católica só do basicão, né? Sim, pra viver, né, cara? Porque daí tem uma desculpa, né? Então, mas eu queria que você contasse um pouco de como que é a tua rotina normal, assim, tua rotina na igreja também. A minha rotina mudou bastante com a Clara justo pela estimulação dela, né? Então, quase todo dia a gente sai. Tanto que achar a gente em casa à tarde é bem complicado durante a Clara é semana. bem estradeira. Então, a gente tem várias vezes na semana estímulos, né? Mas na igreja eu procuro também manter, né? Bem menos do que eu poderia antes, né? Sem a Clara. Mas ajudo no que posso também. Continuo sendo ministrando a palavra, né? Ministra da palavra. E o que mais? Eu acho que é isso. Ajudo também na nossa comunidade, lá no que é preciso. Bem menos do que eu já ajudei, mas um pouquinho, quase nada aqui na UAS também eu ajudo, né? Às vezes quando precisa, sempre que né? a gente pede socorro. Aí a Clara vai junto fazer cuca, vai junto fazer pão na igreja. Já aconteceu até aqui no UAS, né? Ela era bem menorzinha, Sim. né? Ficou no chão lá com os brinquedinhos, a Márcia veio ajudar a gente a fazer cuca. É verdade. Mas é isso, eu acho que ela tem que crescer nesse ambiente, né? Porque é esse ambiente que ela vai ser criada. E é esse ambiente que eu desejo para que ela seja criada. Então, ela vai onde eu tô, né? Sim. Então, a gente vai junto fazer os trabalhos. E falando em criação, como é que é criar um filho, ou filhas, enfim, né? Pra ser de Deus? Qual o segredo? Eu e a Pamela e a Júlia precisamos descobrir esse segredo antes de termos filhos. Eu acho, assim, bastante oração, né? O que a gente precisa é essa intimidade com Deus. Eu não posso dizer que tenham um segredo, porque se tiver eu também preciso descobrir, mas eles estarem presentes desde pequenininhos. No caso das 3, né? Desde o ventre a gente precisa estar na igreja e não dizer não para Deus, que nem
a Júlia disse que ter uma desculpa para, eu não posso ir, né? Então, quando eu comecei a dizer não para os trabalhos da igreja, como eu falei antes, foi quando eu estava nos últimos meses de gestação, que daí já era um pouquinho mais complicado mesmo, né? E tanto pela minha idade, um pouquinho de risco. Sim. Mas... E lógico, tem que se ter o cuidado, né? Então, isso, lógico. Para tudo a gente precisa ter um cuidado. Mas é não ter medo de estar na presença de Deus, mesmo estando gestando ou ter um bebezinho, sabe? Porque... É o que eu sempre, há um tempo atrás, até então eu era catequista, eu sempre dizia, e digo para os pais quando tem oportunidade, se a gente cuida das coisas de Deus, Ele cuida dos da gente, né? Porque colocando Ele em primeiro lugar, Ele pode tudo. Então, se a gente tá ali por Ele, e sim para Deus, e não para querer aparecer ou para querer, né, ter para si um nome... Eu acho que, eu tenho certeza, não acho, né? Tenho certeza que Ele cuida de todo o resto. E é bíblico, né? Que Jesus fala, Sim. né? Cuida das minhas coisas, que das tuas eu cuido, Sim. Né? E é isso, elas sempre foram, as três, até a Clara, né? Sempre foram levadas para a igreja, em retiros, e quando precisava trabalhar na igreja, estavam sempre junto comigo, né? E é isso, eu acho que é participar, confiar na ação de Deus na nossa vida. E é isso, bastante confiança. E acho que até é mostrar o caminho, né? Porque, como a gente dizia, elas criam asas, as crianças crescem, criam asas e voam, né? E é natural. E acho que é difícil, mas os pais precisam entender isso também, Sim. Né? Porque tem muitos pais que às vezes não entendem esse caminhar, esse andar, esse ir, né? Mas mostrar o caminho é importante, né? Ó, a gente caminha por aqui. Sim. É nessa estrada. Depois daqui, agora você vai caminhar com as suas pernas e aí você escolhe faz a decisão do que deseja. Sim. Né? Mas eu acho que apresentar isso é importante, né? Acho que um caminho, a prova que ela confiou as filhas a Deus, assim, é quando ela deixou a Ju com 17 anos vir pra UAS. Então, ela só, tipo, eu mostrei o caminho do Senhor, agora o Senhor vai lá e cuida porque eu vou estar longe. Sim. E confiou, e deu certo. É que quando ela deixou também, ela não imaginava que era pra sempre, né, mãe? Eu falei assim... o coração de mãe acho que sente, né? Eu falei que era por 15 dias, assim, né? E era pra ser por 15 dias, né? Mas veio com a casa inteira. Dias. Não era por 15 dias, veio com a casa inteira. É que a gente nunca sabe. A gente nunca sabe do que vai precisar, né? Então era melhor prevenir. Sim. Tanto que quando a Júlia, enfim, conversou com o Jobson na pregação, que ia vir pra cá, e até eu sempre partilho, né, que a gente voltou pra casa e a gente voltou conversando, assim, aquela menina lá, uma tal de Júlia, 17 anos, mas eu achei que ela tinha mais e tal, o Jobson falando, né? Daí eu disse, 17 anos, a mãe dela nunca vai deixar. Vamos lá conversar, claro, a gente tá pra acolher, mas os pais dela não vão deixar ela ir, ela não vai morar lá. De repente, dias depois, acho que, sei lá, 10 dias, a Júlia já tava aqui. Chegou de malicuia pra passar 15 dias. E aí, uma coisa que... Porque foi assim, eu recebi o chamado, né? Deus falou comigo. E aí eu pensava, meu Deus, e agora como é que eu vou contar pros meus pais, né? Minha irmã tava na faculdade, então... E aí tinha uma vez que meu pai veio conversar comigo, ele falou assim, filha, acha uma faculdade aqui perto pra fazer. Fica morando com o pai e com a mãe, né? Fica perto de casa. Mas você foi obediente. Ficou perto de casa. Tô fazendo faculdade em São Bento. Morando em São Bento. Só que Aí eu falei assim, e aí eu querendo, naquela hora, tipo, também, sei lá, de alguma forma confortar meu pai, falei assim, quem sabe, né, pode ser. Mas eu sempre quis ir pra longe. Nossa, eu tinha, assim, uma coisa com São Bento, que a única coisa que eu queria era crescer e ir pra longe de São Bento. Queria ir morar numa cidade grande, né? Queria ir num lugar que tivesse pelo menos um shopping pra passear de vez em quando. Fazer umas coisas mais assim, né? Legal. Agora pelo menos tem cinema, né? Nunca fui, mas tem. Não tem mais shopping. Não tem mais. Não é. É que teoricamente nunca teve, né? Mas tinha nome pelo menos. Tinha mas o agora nome. É parque, né? Parque. Faz mais sentido agora. Bem melhor. Mas... E aí eu perguntando assim pra Deus, né, agora como é que eu vou contar? De um dia a gente tava na mesa,
Aí eu falei primeiro pra mãe, porque a gente sempre primeiro tem que contar pra mãe. Sempre. E aí deixa que a mãe se resolve com o pai, né? Já vai preparando o território, né? Então... E aí eu já tinha um argumento pronto, porque uma vez eu tava numa reunião, minha mãe sempre foi catequista, né? E aí, nunca foi a minha, né? Só a minha irmã que foi minha catequista, mas aí a minha mãe era coordenadora e eu era catequizanda. E aí minha mãe ia coordenar a reunião, então eu tinha que ir com o meu pai. Porque ela não tava lá como mãe, ela tava lá como coordenadora, tinha que ir meu pai pra representar, né? E aí eu lembro dela falando assim, é porque filho é como uma joia, né? É uma joia que Deus nos dá pra gente só cuidar. Não é um presente pra você ficar pra sempre. Então, quando ele quer, ele encaminha, ele pega de volta, né? Ele vai cobrar por isso. E aí eu lembrei daquilo e eu falei, tá, ela que me fale eu qualquer lembrei coisa. Que tava guardado isso, tava guardado lá na hora, eu vou guardar essa informação. Aí eu falei assim, agora Deus tá chamando, né? Agora Deus tá querendo de volta, Deus tá querendo encaminhar pra outras coisas. E aí eu falo às vezes aqui que muito do que eu sou é culpa dos meus pais, né? Porque quando eu tinha, sei lá, eram uns 12 anos, tinha uma festa bem grande da padroeira, né? Que a gente ia todo mundo lá pra matriz, era de Nossa Senhora Aparecida. E aí a nossa comunidade, todo o nosso bairro era responsável por fazer cachorro-quente. Aí eu cheguei, eu sempre fui muito metida. Aí eu cheguei e falei assim, olha, vamos fazer assim, 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 assado. E eu fui tomando conta das panelas, coordenando quem picava, quem não picava, e pra cá, pra lá. E a minha mãe só deixava, entendeu? Ela não falava, ô menina, sua pirralha, vai pro teu canto, entendeu? Então, eu sempre tive também muita... Eu acho que justamente também por crescer, né, dentro da igreja, por sempre ter os meus avós, os meus pais trabalhando, eu também sempre tive muita autonomia. Eu chegava lá na capela, e hoje pra mim é muito estranho lá na capela do bairro dos meus pais, e aí eu ter que ficar mais, né, contida, porque não é mais a minha capela. Mas eu me sentia em casa, eu era dona daquele lugar, assim, né? Então eu sentia que eu podia estar ali, que eu podia conviver com aquelas pessoas, que eu podia coordenar o cachorro-quente da festa da padroeira. Não importa se as pessoas tinham anos de experiência. Não! Ela que mandava e pronto. E aí... Então, os meus pais sempre me deixaram também ocupar esse espaço, assim, que eu acho que também colaborou muito na formação do que eu sou, né? De também ter um lugar, porque eu acho que, às vezes, dentro da igreja, as pessoas talvez não se envolvam tanto porque elas não encontram esse lugar onde elas podem ser, onde elas podem fazer, né? Ou porque, às vezes, as outras pessoas também não permitem isso. Então, a minha mãe, naquele momento, não me podou, mas, sei lá, a senhorinha da igreja podia ter falado assim, ô, pirralha, o que você sabe de cachorro-quente? Sai daqui, né? E não, eu fui autorizada por aquele grupo, né? Foi permitido que eu fizesse. Então, eu acho que é uma coisa que fez com que eu sentisse que eu tinha um espaço, que eu tinha um lugar, que eu podia ser eu dentro daquele lugar, né? Porque parece que para algumas pessoas, às vezes, sair da igreja é tão pesado, né? Parece que não posso ser eu não posso ser desse jeito, não tem um espaço para mim. E é claro que em muitas instâncias nós somos podados, né? Mas é uma coisa que Deus vai encaminhando, Deus vai nos mostrando, Deus vai nos moldando. Mas eu acho que é muito importante a gente sentir que a gente pode, né? E também sentir que a igreja é a nossa casa, que a igreja não pertence ao padre, não pertence a uma coordenação, não pertence a uma pessoa, mas que ela é para ser usufruída, para ser vivida em comunidade. Então eu acho que eu já vivi a comunidade lá. Sim. Né? Já vivia esse chamado, né? Essa busca por aquilo que é de Deus, por aquilo que é sagrado. E de ser mandona. Sim, né? Tanto que isso ainda está sendo lapidado, né? Que é necessário. Mas, e são os frutos, né? Então, eu vejo assim que, no caso, a criação que a Márcia deu para suas filhas, hoje ela colhe os frutos daquilo que ela apresentou. Então, apresentou o caminho para a Júlia, por exemplo, de igreja, de comunidade, de convivência, de grupo, né?
E agora a Júlia tá aqui numa comunidade de vida, sendo consagrada, entregando a vida para Deus. E às vezes eu acho até que, como pai, mãe, assim, é difícil muitas vezes entender, né? Eu sinto que os meus pais demoraram a entender, mesmo nós sendo fundadores, eles demoraram a entender assim, mas por quê? Deixar tudo, largar tudo para ir morar lá? Por que não adquirir bens para você, não ter riquezas, né? E até, não sei, mas se tu quiser partilhar sobre esse sentimento, assim, de um sentimento de mãe, de como o filho só deixar tudo e ir morar na comunidade, numa comunidade de vida, largando tudo aquilo que muitas vezes ele aprendeu, que ele estudou, tudo aquilo que os pais tinham de sonhos pra ele, pra viver os sonhos de Deus. Eu tinha feito 1 ano de cursinho, né? No ano que eu vim pra cá. Então, eu penso assim que a Júlia, desde pequena, né? Tanto que 8 anos, eu acho, quando nós tivemos a visita do bispo lá na nossa comunidade, o bispo veio, de repente, era agora falecido Dom Irineu, né? Nosso pároco era o padre Vilney, e o bispo veio visitar todas as comunidades. E daí era para estar um grupo de pessoas lá para receber, e estávamos nós lá também. A Júlia, se eu não me engano, tinha uns 7, 8 anos, eu acho que era isso. E estávamos lá tomando um cafezinho com o bispo, o pároco, e de repente a Júlia disse, bispo, Dom Irineu, eu quero ser freira. Na frente dos dois, assim, e ela já tinha manifestado esse desejo com a gente em casa, né? É que ninguém tomava nenhuma providência, eu queria ser freira naquele momento. Agora? Eu já queria estar de hábito naquela hora, entendeu? E daí, de repente, o padre Vilney, né, eu acredito por ela ser muito pequena, também não tomou nenhuma providência, nada, né? E isso, acredito que ela guardou no coração dela, mas o desejo continuava, né? Tanto que depois, quando veio o padre Fábio para cá, ela de novo conversou com ele do desejo dela de ser freira. E já no mesmo momento que eles conversaram, ele já conversou com uma irmã amiga dele, se não me engano, a irmã Keller, né? Era, E para a Júlia fazer uma experiência, né? E levamos ela para Blumenau, nas Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Ela foi lá, fez a experiência. Ela disse que não era isso. Levamos ela para Curitiba, nas Irmãs Paulina também, para ela fazer a experiência. Também foi um final de semana. Ela também disse que não era isso. Aí a gente perguntou, mas quer ir em mais alguma outra congregação? Quer tentar? Daí eu acredito que o coração dela meio que acalmou. E foi naquele mesmo ano, se eu não me engano, que daí no final do ano teve o retiro para a juventude, né? Mas antes eu fiz um retiro lá na Arca da Aliança, aí eu fui conhecer, tipo, a comunidade de vida, né? Aí fiz o retiro na Arca e o retiro da Palavra Viva também. Aí eu achava muito massa, assim, comunidade de vida, mas era a única coisa que eu falava assim, não, comunidade de vida não é pra mim. Legal, pros outros. Pros outros, lindo do jeito que eles vivem, mas não, nunca. Então, e eu acredito que esse desejo dela, porque eu penso muito nisso, que os sonhos têm que ser dos nossos filhos, não pode o meu sonho eu querer viver nela. Porque eu não pude, então agora ela vai ter que fazer isso por mim, sabe? E isso vai frustrar tanto a mim quanto a ela, né? Sim. Então, eu acredito que eu também vivi esse sonho dela, de se encontrar na vida, né? Primeiro ela pensou na vida religiosa, né? O que não deu, não foi o que ela queria, não foi por falta de experimentar, ela experimentou e não foi isso. Aí quando ela falou que ela queria vir para cá, daí ela mesmo já, quando ela falou comigo, ela já manifestou esse medo, não um medo, mas um anseio de como falar com o pai, né? E geralmente os pais são mais protetores com meninas nesse caso, né? E de entender, porque como uma menina de 17 anos, de repente, vir morar numa casa onde acolhidos são homens, sim, né? A maior parte é homem, sim, né? Até que então... na época também não tinham outras meninas. Não tinha, era só você, né? A outra menina que ia chegar com ela e eu. Sim. Eu que já tava aqui, era nós, né? Não tinha não outras. Era uma outra menina, né? Ela era mais velha. Pois é, e eu acredito assim que eu já fui sonhando com ela essa parte. E quando ela disse, 15 dias, eu pensei, ela vai fazer a experiência, né? Se for para ser, vai ser. E de repente os 15 dias, né?
estão durando até agora. E eu acredito que vão durar muito, muito mais ainda esses 15 dias, que ela ainda não voltou para casa. Já estão fazendo 5 anos daqui uns meses, né? Pois é, e eu acho que é isso. E eu acredito, assim, bastante nisso, que a gente tem que deixar eles sonharem os sonhos deles e viverem os sonhos deles, né? Tanto como a Sheila também, né? A Sheila, desde pequena, ela dizia que primeiro ela falava de Amsterdã, que ela queria ir para Amsterdã, porque ela ia para... Depois, de repente, virou pro Canadá, que ela queria ir pro Canadá, né? Isso desde pequenininha. Tanto que agora, né? Esse ano, ela foi morar para lá mesmo e conquistou o sonho dela. Se eu tô feliz por ela, eu tô. Meu coração um pouco fica apertado, fica um pouco triste pelo caminho que ela tá tomando, né? Desde a faculdade, ela foi se afastando do caminho de Deus. Mas eu penso assim, tenho como grande admiradora e minha intercessora também Santa Mônica, né? Então, ela não parou de rezar, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que rezar o tempo todo pela conversão dos nossos filhos. Fico feliz por ela estar realizando esse sonho dela, né? Morando no Canadá, morando fora. Fico feliz por ela. A saudade aperta, mas rezo todos os dias pela conversão dela, né? Porque desde que ela foi para a faculdade no Paraná, lá na UFPR, ela, no começo até ela conseguia seguir o caminho, né? E depois ela foi desviando e de repente ela desistiu de vez dessa amizade, desse caminho com Deus. Só que eu acredito assim que Deus pode tudo e Ele sabe, né? Eu rezo pela conversão dela para que ela abra novamente esse coração, sabe? Porque eu acredito que ela fechou. E se a gente fecha o coração para Deus, Ele não pode muita coisa, né? Então eu rezo muito para que ela abra esse coração para Deus de novo. Ele não arromba, né? Não, jamais. Ele não faz essa violência com a gente, né? Ele deixa a gente voltar por conta própria e com certeza é muito melhor, né? A Sheila também, desde pequena, ela conviveu com a gente na igreja, foi catequista e assim, ela tinha esse desejo. E de repente, eu acredito assim que as ideias da faculdade, os amigos, foram levando por outro caminho, né? Lembro muito o primeiro cerco de Jericó que nós tivemos lá na nossa paróquia com o padre Vilney. Até então ele era o nosso pároco. E a Sheila participando comigo todas as missas. E ela levando aquele papelzinho com um pedido lá para frente, sabe? Ela estava vivendo um namoro que não estava fazendo bem para ela. E ela mesma conversou comigo e disse assim, mãe, tô pedindo aqui para que Deus faça o que for melhor para mim, que seja feita a vontade dele. E talvez ela esqueceu disso, né? Mas ela tinha toda essa confiança de que Deus sabe o que é melhor pra gente. E eu acredito muito, talvez eu não veja ainda em vida, mas eu acredito muito que ela vai voltar a esse convívio com Deus, a essa amizade, a esse amor com Deus, né? E com as coisas de Deus. Até porque Deus nunca nos desampara, né? E certamente Ele tá lá, só esperando uma brechinha, abrir uma janelinha para dizer, oi, tô aqui, né? Ó, vamos lá, vamos voltar, vamos tá mais perto de novo, né? Porque Ele nunca deixa a gente. E muito mais, eu acho que não desampara também a oração de uma mãe. Sim. Como Santa Mônica, que rezou 40 anos, né? Também, eu acredito que a oração de uma mãe tem um poder muito forte. Sim. Então, de alcançar, seja onde ela estiver ou onde ela chegar, ela consegue retornar para essa graça de estar com Deus, né? Sim. Eu até não sou assim como Santa Mônica, né? Ela rezava pedindo a conversão do filho, né? Mas o que ela recebeu foi uma graça muito maior, né? Sim. Tanto primeiro ele ser padre, depois ser bispo e até então agora santo, né? Doutor da igreja. Imagine, né? Um doutor da igreja. Mas eu penso assim que talvez até por onde ela esteja, talvez Deus esteja preparando uma coisa muito grande para ela, né? Porque o país aonde ela foi, ele não tem muito essa abertura ao catolicismo, né? Tem pessoas católicas lá, mas eles estão se fechando muito. Então, quem sabe, né? Deus não tem um plano muito grande para ela, né? Sim. A hora que ela resolver abrir o coração dela, né? Esse é o meu desejo, pelo menos, né? Para que ela realmente novamente abra esse coração para Deus. A gente não entende os propósitos de Deus, os planos dele, né? Mas a gente sabe que a hora que
Não que for da vontade dele, porque a vontade dele com certeza é que ele nunca tivesse se afastado, Sim. né? Mas que a hora que ela der uma abertura, Deus vai fazer com que a graça chegue e seja alcançada, né? Sim. A gente não sabe quando, não sabe a hora, não sabe de que maneira, mas com certeza, pelas orações, isso vai chegar e vai alcançar, né? Eu vejo, assim, quantas pessoas que no caminho viveram uma vida cristã, viveram uma vida em Deus, uma vida na igreja quando jovens ainda, e aí depois acharam que precisavam aproveitar o mundo, viver o mundo, né? Uhum. Ai, mas eu sou jovem, mas eu preciso aproveitar isso, eu preciso aproveitar esse momento. E aí é onde se desvia e até se perde um pouco, assim. Mas depois, como aquela sementinha plantada lá da criação, dos pais, de toda a vivência, de toda a vida, de tudo aquilo que aprendeu, de todo o caminho que foi mostrado, consegue retornar, porque consegue visualizar, né? Aonde é o caminho que foi colocado, aonde os meus pais me ensinaram a estar. E eu acho que até é uma reflexão legal para quem tá em casa, né? Pensar assim, qual caminho você tá mostrando pro seu filho? Qual caminho você tá colocando ele? Independente da idade, assim, mas eu levo meu filho pra catequese. Mas eu acho que não é só isso, né? É você fazer o além, estar além, porque a criança vai seguir também os passos do pai. Então, viver a santidade por parte dos pais faz com que os filhos caminhem em santidade, né? Faz com que os filhos sigam aquela direção, vejam aonde ir, para onde ir. Então é uma reflexão importante, você que está em casa, se você está levando o seu filho a uma vida santa, a um conhecimento de igreja, conhecer a religião, conhecer o que ele vive, conhecer a vida dos santos, né? Como a gente falou agora, Santo Agostinho, Santa Mônica, e tantos santos que tem na igreja, né? A igreja é muito rica, né? No sentido de conhecimento, de a gente poder aprender as coisas e viver tudo isso, né? E até a Júlia às vezes comenta aqui em casa que a Clara tem os momentos de leitura dela, né? Então, em casa, às vezes, colocar esses momentos também com o propósito de Deus, de conhecer a Deus desde criança, desde bebê, né? Sim. E eu imagino que seja as leiturinhas também, né? Da parte também de Deus, que a Clara já escuta desde bebê. Tem, agora tá mais difícil, tava falando esses dias com as meninas, tá mais difícil ler livrinho pra ela agora, ler historinha, porque não pode ser nem 2, nem 3. Lá pelo 4º, 5º, talvez ela aceite parar. Mas ela tem os livrinhos, assim, de histórias normais, assim, né? E também tem a história da Daniel na Cova dos Leões. E também tem uma história de antes de eu nascer, né? Quando a criança ainda estava lá com Deus, que estava sendo gerada na barriga da mãe, né? Então, isso tudo ela tem escutado. Não tive essa oportunidade, porque também não tinha esse conhecimento com as duas, com a Sheila e com a Júlia, né? Mas pretendo viver isso muito com a Clara. E eu acho, assim, como você falou, estava falando do caminho, do que a gente está mostrando para os nossos filhos. Eu acredito, assim, que a catequese é importante, sim, mas como você disse, não é só isso. A gente precisa ir além, porque a catequese é 1 hora por semana, 1h30 no máximo. E o resto, se a gente deixar o resto do tempo para o mundo educar os nossos filhos, ele vai levar nossos filhos embora, ele vai levar para o mundo mesmo, né? Os nossos filhos não têm como ser, até tem com a graça de Deus, né? Mas é mais difícil ser de Deus só se ouvindo falar de Deus na catequese e em casa não. E até eu acho, assim, é uma coisa importante a ser falada, o que a gente tem ouvido, né? Porque as músicas de hoje, né? O que está acontecendo com as músicas de hoje? E em casa é tão normal ouvir essas músicas, esses funks, essas coisas assim que a letra só chega a doer no ouvido da gente, né? Uhum. E as nossas crianças lá, às vezes tem vídeos na internet das crianças dançando daquele jeito lá, assim, e os pais aplaudindo e rindo e achando, nossa, que lindo, que máximo, né? E eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito, muito grande com isso, porque como Sim. a Júlia falou, né, o que eu tenho sempre em mente para mim é que os nossos filhos são umas joias muito preciosas e que quando a gente for chamado para estar com Deus, ele vai perguntar o que você fez com a joia que eu te entreguei, porque é uma joia ali que vem pura pra gente, inocente, sem nenhuma maldade. E o que a gente fez?
né? E é nós, pais, que vamos ter que prestar contas disso. Né? O que a gente fez? Porque ainda no evangelho de hoje, né, fala da vinha, né? Quais são os frutos que nós estamos entregando para Deus? E é isso, eu acho que a gente tem que ter muita consciência disso, que a nossa responsabilidade em educar os filhos, ela é muito grande, né? Porque no nosso julgamento, isso vai vir muito forte para a gente, né? Se a gente educou bem, se a gente conseguiu produzir bons frutos dessa joia preciosa e pura que ele coloca nas nossas mãos, né? E o educar bem no sentido de educar para Deus, Sim. né? Naquilo que Deus quer, que Deus deseja, de descobrir a sua vocação, né? Como, por exemplo, a Sheila descobriu o que ela queria, a Júlia hoje está numa comunidade. Então, vocês colocaram elas à disposição de descobrir aquilo que era possível para elas. Então, antes dos 18, a Júlia teve a possibilidade de estar indo em convento, indo em lugares que ela pudesse descobrir o que era para ela, o que Deus queria, né? E essa abertura é muito importante dos pais entenderem que os filhos precisam caminhar com Deus. E tipo, também não uma coisa assim, parece que hoje é tão chato, né? Meu Deus, agora a gente não pode nem escutar mais a música que a gente quer. Mas aí depois a pessoa tá lá reclamando, que meu filho começou a beber antes dos 18, mas vai escutar um sertanejo que não fale que tem a resposta pra toda bebedeira, né? Porque tá vivendo, né, uma vida totalmente desregrada, porque se veste desse jeito, porque se veste daquele jeito. E é uma coisa que o mundo vai colocando de um jeito na nossa vida que se torna inevitável. Tanto que hoje, você vai numa loja comprar uma roupa, é difícil achar uma roupa que tá inteira. Gente, eles pelo menos chamam camiseta. Hoje nem camiseta inteira existe mais. As camisetas são cropped. É só cropped, né? Então, aí se torna uma coisa tão normal que aí agora as meninas elas vão de cropped na missa. Porque agora é o vestuário normal. E aí, no começo, as pessoas estranhavam, né? Tipo, era a pessoa que tinha coragem, né? De se expor, era no muito calor, quando ia pra praia. Ou, às vezes, era escondido, né? Tipo, lá em casa, mas ia pra igreja se vestia bonitinha, pelo menos, né? Hoje em dia não tem mais nem isso. E aí é uma coisa que sempre é importante perceber também como são as artimanhas do mundo e do pecado, né? Que sempre começa de uma maneira sutil. Vai colocando aqui, ali. Aí, daqui a pouco, a coisa toma uma proporção muito maior. E a gente nem percebeu como isso aconteceu, né? A gente piscou, não existe mais roupa inteira. Não existe, eu acho um absurdo isso. Às vezes a gente até usa... A gente também usa cropped, mas é porque é muito bom de usar com saia, né? Porque fica bem na medida certa. Mas... E às vezes até com uma blusa por baixo, pra você erguer a mão não aparecer nada, né? Então, e que absurdo, né? Parece que ser de Deus virou um absurdo tão grande, uma radicalidade tão grande, uma coisa tão, né? Meu Deus, falar que não pode fazer sexo antes do casamento, que absurdo! Hoje isso parece que é a maior coisa, assim, o maior escândalo. E tantas outras coisas. Parece que para Deus tudo é tão difícil. Ser de Deus é sempre tão difícil, tão custoso. Porque ser do mundo é muito fácil. E vem muito a dureza de coração, né? Tipo, ela tava falando da forma que ela criou vocês e eu lembrei muito dos meus pais, porque eu passei pela fase da dureza de coração de dizer, Deus não existe. Meu irmão tá passando por essa fase. Minha mãe, nossa, mas como pode vocês dois dizer que não acreditam? Quando vocês dois eram bebês, eu e teu pai íamos na igreja. E depois nunca mais. A gente fez catequese pra casar, era só pra isso que significava. Então eu vejo o quanto, ouvindo pessoas que têm vivência em Deus e criaram os filhos assim, eu vejo o quanto é importante, porque eu precisei que o meu marido desistisse do seminário pra eu conhecer a Deus. Porque eu não tive isso em casa. Eu não tive, assim, eles não pegavam na nossa mãozinha aí, vamos rezar, vamos aprender a rezar um rosário. A minha família sempre foi muito o eu, né? Hoje em dia também tá muito... Porque eu sou importante, a minha felicidade é importante, a minha vontade, o que me faz bem. E tudo que é de Deus é renúncia, é o próximo e tudo mais. E vendo ela falando assim, eu consigo. Ela não tem a resposta exata, mas ela tem um bom
um bom mapinha de como a gente chegar e criar um filho para que ele seja uma pessoa próxima de Deus. Isso é muito legal. E ser de Deus também é liberdade, né? Sim. Mas é a liberdade santa, né? Aquela liberdade que diz assim, tá, você pode escolher, mas você sabe qual é o caminho, né? O caminho da renúncia, o caminho da cruz, o caminho da dor. Mas também o caminho da felicidade, do coração tranquilo, do coração em Deus, do coração adorador, né? Que é feliz em todas as circunstâncias. Que é feliz porque confia plenamente. Sim. E falando em felicidade, nosso tempo tá acabando. Na verdade, acabou de Mas acabar. já? Sim. Poxa vida! E a gente tem que fazer o sorteio, né? Então, eu já deixei tudo pronto. Então, só pra finalizar, fica a dica, né? Hashtag fica a dica pra todo mundo aí. Viva uma vida santa pro seu filho ser santo, seguir os passos da santidade, pra seguir o caminho certo. Não coloque música do mundo pro seu filho pequenininho ouvir, porque hoje é mais natural, mais comum, né? A gente vê as crianças e tudo assim de 2 aninhos sabendo dançar todas as músicas do mundo. Sabe cantar uma música de igreja, mas sabe dançar todas as dancinhas do mundo, as músicas que falam só coisa ruim. Então, vamos viver uma vida santa para que os nossos filhos sejam santos. E a santidade, ela vai nos levar para um caminho de amor, para um caminho de graça, para um caminho de felicidade e para uma vida reta, né? Porque depois, lá na frente, como a Júlia falava, não adianta reclamar porque o filho entrou na bebida, na droga, na prostituição, em tanta coisa errada. Então, pessoal que tá assistindo aí, fica ligadinho como tá vivendo. Tudo é uma escolha, né? Tudo é uma escolha. E aí, se você acha que Deus não compensa, que essa vida com Cristo não vale a pena, pelo menos experimenta antes, né? Faz aí a experiência com Ele e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Todo mundo participou do sorteio, gente? Espero que sim, né? Porque agora... Eu não participei. Eu também não. Mas a gente nem podia. Eu nem podia ganhar. Foram não podia. 82 comentários. Eu vou, então, sortear. Primeira camiseta ou primeiro terço, mãe? Primeiro terço. Começa sempre pelo menor. Sempre pelo melhor. A camiseta, só pra quem não sabe, é igual essa que a Márcia tá usando ali. Uma criança, não uma escolha. Eita, que não deu certo, calma aí. Não deu. Gente, ó, quem correu lá comentar ainda deu tempo, viu? As nossas publicações, elas são no Facebook e no Instagram, mas a live é sempre só no Facebook, tá, gente? Porque a nossa plataforma não atende o Instagram. Ou a gente não consegue, não sei, né? Não sabemos. Ainda não Vamos ver se agora vai dar certo aqui. Ai, tá pedindo... Fui errado. Vamos lá, vai sair, vai dar certo. Aguarda aí que o pessoal, se sair, vai perder o brinde, hein? É um terço e uma camiseta. E o terço é lindo também. De altíssima qualidade ainda por cima. Nem, não é esse? Não. Você não chegou a baixar o aplicativo aquela hora, né? Não. Acho que agora vai dar. Vamos lá. Não foi os tambores. Vai dar, agora sim. Uhul. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só sobe os coraçãozinhos. O povo tudo ansioso, esperando o sorteio. Só basta agora o programa funcionar. Vai dar boa. E toda semana a gente vai ter um sorteio, tá, gente? Então fiquem ligadinhos aí pra saber. Toda semana? Não, olha que chique, eu não sabia que era toda semana. Pelo menos um, nem toda semana vai ser brindezinho. Uma coisinha vai ter. Todo mundo gosta, né? Pra iniciar com chave de ouro tem 2 hoje. Que a gente quer que todo mundo tenha a camiseta contra o aborto, né? Vamos Estou carregando os comentários. Eu acho que agora vai dar certo, hein? Que eu fui fazer por um outro aplicativo e aí não deu. Que era o que eu usei da outra vez. No tempo do bom dia. Tem alguém aí que é do tempo do bom dia? Eu vi a Márcia. Eu vi a Elaine, que no ano passado também estava conosco. Ela me deu um bom dia ali. Boa noite, cara. Ó, já tô até no bom dia Espírito Santo. Vamos lá. Vou colocar uma cor rosinha aqui, dá até pra escolher a cor. Ó, tem bastante gente aqui que é da época do bom dia, hein? Um abraço pro pessoal do bom dia.
Vamos lá. Ó, o pessoal quer xícara também. Essa xícara aqui, gente, aproveitando enquanto a Júlia tá sorteando, essa xícara aqui é patrocínio da Dona Mia Atelier, que é a nossa patrocinadora. E a gente tem alguns patrocinadores esse ano que nos ajudaram com o encontro, com o evento, com, enfim, esse momento, né, do podcast. Isso, eu acredito que vocês viram eles passando aí na tela do computador. Na tela do computador, não, né? Computador. Ah, você tá assistindo no computador, televisão, né? Mas aí nós temos... e nós temos um patrocinador que não tá passando lá, né? Mas que é muito importante falar, que é um patrocinador que tá sempre com a gente. Que... Não, dois, né? Que não estão passando lá. Tem um que a gente não pode falar, mas tem o outro que é o Zime. É o Zime que faz nossas camisetas. Essa camiseta que a gente vai sortear hoje, a gente fez lá com eles. A do Vocatus também. Então, tem a Zime, tem a Dona Mia Atelier. E tem a Clara, que também não passou a arte lá, que é uma ótica de Joinville, a ótica Luísa. Mas ela, especificamente, faz atendimento a domicílio. Então, o pessoal de Joinville região aí, que precisa de óculos... muito chique, assim. Dá um oizinho aí no meu WhatsApp, que eu mando o contato dela, porque ela é minha mãe. É um atendimento personalizado. Ainda tu passa qual que é o modelo de óculos que você gosta. Ela faz uma seleção, assim. E ela leva diversas armações, opções, conforme você quer. Enfim, é bem legal. Os meus óculos eu faço com Óticas Luísa. E aí temos também a Oliveira, mecânica aqui pertinho da comunidade, que nos socorre sempre. A gente bate carteirinha lá. Sim, tem o Zé do Gás, que também é nosso parceirão. E aí é uma coisa bem pra mulher, né? É bom saber, porque o Zezão, que é o do gás, ele faz entrega de segunda a segunda. Também muito, muito bom, As mulheres aí que precisam do gás. Que às vezes acaba no final de semana, né? No meio. Ele sempre socorre a gente em dia de cuca, né? Porque dia de cuca sempre acaba o gás. Ele sempre corre aqui socorrer a gente. E aí tem... Para as mulheres que vão casar, né? Tem Emoções que Vive cerimonialista, que ela aí nos ajuda também e patrocinou. E ajuda também a comunidade, tá sempre por aí, né? Sempre nos ajudando nas decorações, nas coisas. Vamos lá, tem também SA Eletrônicos, ADG Transportes. Esse é de longe, é lá de Criciúma. Criciúma não, é de Içara, né? Porque Içara é um lugar tão longe que daí a pessoa é de Criciúma? Ah, tá, então errei dessa vez. Mas o dono é de Içara. Ai, que a gente nunca sabe, né? Não, é porque é a mesma coisa. Içara e Criciúma são duas cidades, mas são uma simbiose, assim, né? É a mesma coisa. Tem alguém de Sara aí, gente? Porque o povo acompanha a gente, né? Dá um oi, a gente falando meio mal, né? Mas é verdade. Não. A gente ama o pessoal de Criciúma, inclusive vai ter Vocatus, né? Tem que ter alguém de Criciúma pra representar o primeiro Vocatus, eu acredito, assim. Eu vi que a Claudinha tava ali assistindo. E só pra finalizar, os nossos patrocinadores, faltou falar da empresa Torx, que também nos ajudou, patrocinou. Que é uma empresa de climatização, né? Então, é muito importante, a gente agradece muito os patrocinadores, porque tudo tem custo, né? Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, mas tudo na vida custa e então eles estão nos ajudando a fazer e tocar este projeto. Mas vamos lá, então, sortear o terço. 5, qual câmera, Gabi? 3, 2, 1... Claudinha Marcos, acabei de falar dela. Será que ela tá na live? E aí, Claudinha tá aí, dá um oi pra ganhar o terço. Vamos lá. Ela tinha acabado de mandar ali de Sara, ó, a Cláudia Marcos. Diz que tá aí, Cláudia, pra ganhar o terço. Como é que a gente vai fazer pra mandar? Eu não sei. A Gabi, quando for visitar a família, leva. Mas a gente dá um jeito. Só precisamos do oi, Aê! Apareceu, ganhou! Você quer entrar? Entra, então. A gente tem intrusos aqui hoje. Tá, no podcast para ela. Tá meio bagunçada a coisa. Intrusos aqui no estúdio, gente. Ainda homem, né? Fosse eu não mulher. sei se aparece ali, Gabi. Aparece nessa câmera, nessa. Posso dar um oi? Troca de lugar. Tá acabando? Tá acabando. Posso dar um oi aqui? Eu tava fazendo o último sorteio da camiseta. Dá pra fazer? Então segura aí. Do tem que falar que só tem um tamanho de camiseta, né? Só uma opção, né? É isso, né? Eu não sei, porque vai ter uma segunda remessa, não vai? Vai ter, Jobs. Aproveitar que tu tá aí já.
Oi, Márcia! A gente tem cumprimenta, né? Já chega chegando. Oi, gente! Boa noite! Eu tô aqui me intrometendo, porque eu tô muito feliz com essa segunda temporada. Lá na telinha não dá de ver muito bem, não sei se vocês perceberam isso aqui, né? É por causa do tipo da tela. Então se alguém quiser doar uma televisão pra nós, onde tá a câmera? A gente aceita. Qual câmera tá me vendo? Aquela lá, pode ser? Ótimo, aí sim. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que curtiram, compartilharam, comentaram. Quanta gente entrou, viu? Teve hora que passou de 40 pessoas ao vivo assistindo. Não. Tá pelo YouTube também? Não. Então, gente, ó, divulgue lá com o maior número de pessoas que vocês puderem. Como foi proveitosa esse podcast, como foi gostoso esse bate-papo. Márcia, seu testemunho, né? Tudo que foi dito, tudo que foi falado. Muitas pessoas se identificando aí. Não, foi tão bom que passou muito rápido. A hora que eu já falei, tá na hora. Tá na hora, não, já. E eu tentei achar uma brechinha aqui pra começar a encerrar, mas eu não achava, eu tive que me intrometer mesmo. E aí a pergunta que não quer calar, eu vim aqui pra isso, né? Pra saber com que idade a Clarinha vai poder vir pra UASP. A Júlia foi com 17, claro, tem que ser com menos, né? Acho que com 2 aninhos já dá. Meu Deus. Vai depender do 1 ano e 1 mês? Dela, né? Vai dar semana que vem. Maravilha, gente. Obrigado pela presença de todos aí que curtiram, compartilharam, comentaram. De fato, vocês fazem a diferença na nossa vida. Obrigado também a Márcia, que o pessoal já Gente, agradeceu. não saiam, hein? Mas Tem foi maravilhoso mesmo, de verdade. Então que Nossa Senhora possa interceder. Já rezaram? Já fizeram uma oração? Ainda não? Ainda não. Então já que eu entrei aqui, né? Antes de nós encerrarmos, vamos dar uma Ave Maria pela vida da Márcia, por todas as pessoas que nos assistiram. Pedindo que Nossa Senhora possa passar à frente de todas. São 4 semanas? Sim. 4 semanas de podcast. Eu lhes asseguro que eu não entrarei aqui nas próximas. Eu entrei hoje porque era a primeira. Precisava vir aqui agradecer esse povo que se dedicou, se empenhou, né, para fazer aí um bonito trabalho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E antes aí do último sorteio, vamos fazer um brinde, né? Um brinde. A minha caneca tá vazia, diz que dá azar. Supersticiosa. Tá brincando. Aqui, Gente, superstição não é de Deus, não, hein? Eu quero um golinho mesmo. Eu também tava com sede, graças a Deus. Ai, meu Deus, tá longe. A minha aqui. não precisa. Gente, essa live tava tão educada, eu entrei aqui e fiz uma bagunça, então. né? Vamos fazer um brinde a todas as mulheres do nosso Brasil, pelo Outubro Rosa, porque seja de bênção e de saúde. Amém! Podemos sortear... Você babou nessa caneca? Babou um pouquinho, né? Podemos sortear a camiseta, então? Bora, vamos lá. Gente, vamos lá. Tem que estar na live. Então fiquem aí que a Júlia já vai colocar o sorteio da camiseta. Deixa eu ver... Márcia, entra na live, porque a última vez você ganhou e não tava. Ela tava, só não teve tempo de responder, né, mãe? Não, mas agora eu tô sem nada no meu celular, nenhum aplicativo mais. Só o WhatsApp. Jejum. Gente, tem gente da Isara assistindo. Não, tem só pra bastante deixar gente. claro. Mas daí Sara foi a que ganhou o terço agora. Foi a Cláudia que ganhou? Foi. Cláudia, você vai pagar o frete do terço. Tá muito caro o frete pra Isara, hein? A Gabi leva quando for pra lá. Ou, eu acho que elas deviam vir no Vocatos pra buscar o terço. Pra buscar o terço. Eu acho. A Cláudia já veio no Vocatos, né? Foi, aham. Cláudia, Vocatos, hein? Poder! Meu Nossa Deus, vai Senhora. estourar o outro falando das pessoas. Então vamos lá, o sorteio da camiseta. Nessa aqui, Gabi? Camiseta. Nem dá de ver, né? Eu mostrando. Beth Amaral. Beth Amaral. Beth é a Beth, eu acho, não é a Beth? Acho que é a Elizabeth. Não, a Beth que vai vir. Oh, mas já tá dando spoiler, assim, de graça do nada. Eu acho que é. É tu, Beth. Tem Quem é Beth Amaral? Beth Amaral. Beth Amaral, Dá um 82. Dá um oi e diz quem é. Porque por sobrenome, às vezes a gente não lembra. Eu vi uma Beth mais cedo. Eu também vi, hein? Eu também vi uma... Aqui, Elizabeth Amaral tava ali agorinha há pouco. Agorinha há pouco. Beth, vamos contar até 10 pra você dizer oi. Foi assim que a mãe perdeu da outra vez. É.
Separe com essas tuas contagens aí, Jobson. Antes a Cláudia demorou um pouquinho mais, acho que tá um pouco atrasado. É que às vezes tem um delay pra gente aqui. Até chegar neles tem um delayzinho. Vamos lá, dar um tempinho. Beth, Elizabeth Amaral, você tava aqui agora. Já falou o sorteio aí? Já falou quem ganhou? O Wagner pediu um abraço pro pessoal de Mafra. Só de Mafra. Deus abençoe Mafra, Wagner, Profeta. Elizabeth Amaral! Beth apareceu! Ganhou! Beth, só me diz aí, você é a Beth que eu tô falando? Que né? Vai vir. Como é que eu vou falar? Agora você já falou que ela vem. Já que vem uma que vai Beth. vir aqui vem por aí uma dia. Beth. Não, mas a gente divulga antes também, né? A gente coloca a arte. Ó, o tio do Henrique tá dizendo, conta logo, nesse caso de Joinville, conta logo. Quer spoiler, quer saber o que é. Vamos lá, Beth. Me diz aí, Beth. Você tá dando oi, mas eu não sei se é você. Então, a Beth ganhou a camiseta, essa camiseta que nós fizemos agora numa campanha contra o aborto. É ela sim, ó, a foto. E ela falou, eu mesmo. Beth, que legal. Então, quando a Beth estiver aqui, então, nós entregamos a camiseta, né? Sim. Alguns programas, nem sei qual que é, mas eu sou toda perdida nas datas. Eu sou a pessoa Eu acho que é semana que vem. Acho que é semana que vem. Então, é semana que vem, né? Não tem como ser outro. Já queria só dizer ainda da camiseta, né, que vocês estão fazendo contra o aborto. Queria dizer, assim, que tem alguns países que crianças, quando elas são descobertas ainda no ventre, que vão ter síndrome de Down, elas são abortadas. Então, eu acho, assim, que são seres humanos, né? Então, para que fazer isso? É uma coisa, assim, uma crueldade muito grande. E hoje, tendo a presença da Clara, assim, na nossa vida, né? Porque Sim. de vez em quando tá por aqui, é tão maravilhoso, né? Se fosse perfeitinha, né, Márcia? Ela é perfeita. O Jobson entra aqui só pra falar isso. Entendedores entenderão. Eu vou cortar essa parte e mandar pra quem interessa, Márcia. Mas... A nossa princesa, preciosa, linda, ela não veio, né, Márcia? Tá ali do lado. Tá ali. Tá dormindo. Nós Você aqui na fazendo bagunça. esse auê todo. Ela é linda, gente. Ela é Depois linda. Sigam, vamos fazer um canal pra Clara no YouTube. Sigam Ela nem Segue fala ainda. segue a Márcia lá, às vezes tem alguma coisinha, né, Márcia, de Sim. publicação Ah, dela. é difícil, né, mãe? É só mais quando ela completa mês, Mas acontece, às de vezes. vez em quando. Eu recebo vídeos diários. Aí vamos começar a postar coisa da Clara da comunidade. Mas é isso, então eu acredito que nós podemos encerrar então falando sobre essa questão do aborto, né? Como é importante nós, católicos, cristãos, levantarmos a nossa bandeira. E tem uma frase de uma mulher que também ela tem uma criança com condições bem adversas, onde o parto dela era de todo risco, né? E ela sempre fala assim que a vida quer viver, né? A vida quer viver, a vida ela precisa viver. Que nós possamos sempre refletir sobre isso e permitir que a vida possa viver, que ninguém tenha autoridade. Eu não gostaria que hoje alguém tivesse autoridade sobre a minha vida para decretar a minha morte sem que eu pudesse fazer nada sobre isso. Então, que assim não sejam com essas crianças inocentes que estão no ventre de suas mães, né? Independente da situação, que possamos sempre salvar as duas vidas, que possamos sempre amparar as duas vidas. E a morte, ela não é a solução, né? Ela é sempre, com certeza, uma desgraça. Ela é sempre aquilo que nos tira a graça. Que nós possamos ficar com isso. E semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. E vem Deus a Beth. Quiser. A Beth ia buscar a camiseta dela. Se você quiser também pode estar fazendo encomenda da sua camiseta, né, Jobson? Vai ter uma segunda remessa, não vai? Vai ter, se for rápido, vai ter sim. Semana que vem vai ser uma segunda remessa de camiseta. Compre. Vai ter que pedir pra ontem, se você quer, por favor. E aí na camiseta, pra quem não viu ali no sorteio, tá escrito uma criança, não uma escolha. Hashtag não ao aborto, né? Uma criança não é uma escolha. Não podemos escolher sobre a vida dela. A partir do momento que é concebido, deixa de ser uma opção. Antes da concepção tem muitas opções, né? Tem a opção de viver a castidade, por exemplo. Mas depois ela tem o direito à vida. Amém, pessoal? Amém.
Estouramos o nosso tempo. Obrigada por todo mundo que ficou aí, que tá participando, que já, ainda tem 30 pessoas praticamente assistindo com a gente. Só quero falar uma coisinha pra gente encerrar. Diga. A minha mãe tava assistindo e em algum momento ela escreveu assim, Jobson. Ah, por causa do que o Jobson falou. Beijo, mãe, beijo, pai, amo vocês. Eu disse que entendedores entenderão, né? Eles entenderam. Mas, gente, obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada aos patrocinadores que permitiram e permitem que a gente possa ter esse momento, esse encontro e ter essa estrutura. E semana que vem a gente espera todo mundo de novo, né? E pra mais pessoas, convida mais gente. A gente vai trazendo muita informação e muita coisa que a gente possa levar Deus pra sua casa e levar conhecimento, a graça pra sua casa. E a gente ainda não sabe qual vai ser o sorteio, mas alguma coisa vai Alguma ter. coisa a gente vai Se sortear. alguém aí quiser dar um brinde, né, pra sortear, Sim. pode ser um bolo de padaria, pode ser uma tatuagem, tô brincando. Não. Tem uma mulher que acompanha a gente, eu acho que é desde o Bom Dia, que é a Elaine. E o nome do Facebook dela é Elaine Artesanato. Se é artesanato, alguma coisa deve fazer, né? Quem sabe? Vem aí um brinde. Vem aí. Então é isso, Fica a pessoal. Mãe, quer se despedir? Obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês e boa noite para todo mundo e que Deus abençoe todos vocês. Amém. Obrigada, Amém. Márcia. Obrigada pelo seu testemunho, pelo seu sim, por estar aqui com a gente. Que Deus abençoe você, sua família, a Clarinha, nossa princesa. E que a gente possa estar junto semana que vem no online daí, né? Sim. Então é isso, pessoal. Até sábado que vem, nesse mesmo horário. Esperamos vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.